Olá, querido aluno do primeiro ano, nós vamos continuar com estática. Eu gostaria de dar a máquina simples, mas a gente não está com tempo para isso, então a gente vai ver só as alavancas que a gente já viu na semana passada, mas eu não destaquei os tipos de alavanca. Então a gente vai dar uma revisadinha aí e ver as atividades da semana 2 do PET 5. Nós já tínhamos visto com ou baricentro, né? Que é o ponto onde está concentrado o peso do objeto. Eu falei até de vocês desse pássaro aqui, dos brinquedos, né? O pássaro equilibrista e o João Bobo, né? E a gente viu também aqui, ó, a questão do tombamento. Se a linha do peso estiver passando fora do centro de gravidade, o objeto tomba, né? Aqui, ó, nesse caso, o objeto tombaria. A gente já viu também que momento de uma força ou torque é a tendência de rotação do corpo e é calculado multiplicando a força pela distância desse ponto de aplicação até o ponto de rotação. Então, esse momento ele vai ser considerado positivo ou negativo, conforme que seja horário ou anti-horário, mas isso é mais no sentido de um cancelar o outro mesmo, né? Então, isso aqui é um tipo de alavanca, a gente vai ver que isso é um tipo de alavanca também, e que a alavanca vai aplicar esse conceito, e ela é um tipo de máquina simples, né? Então, isso aqui vai rodar, né? E a alavanca aproveita dessa rotação. Então, vamos lá, vamos ver as alavancas. Então, as alavancas, elas são consideradas uma máquina simples porque elas facilitam a realização de um trabalho ou aumentam a velocidade, né? Então, no caso, a gente tem alguns tipos de máquinas simples que eu gostaria de ter estudado, mas não vai dar, a gente não vai ser possível dessa vez, tá? Mais para frente, quem sabe eu faço um vídeo só de máquinas simples. Então, a alavanca em especial, ela tem 3 pontos. Ela tem o ponto fixo, que é o ponto de rotação, no caso seria esse aqui, ó, onde está apoiado no desenho. Teria o ponto de aplicação da força resistente, que é o que a gente está querendo, o trabalho que se está querendo realizar, e o ponto de aplicação da força potente, que é justamente a força realizada. Não dá para falar de alavanca sem lembrar de Arquimedes, né? Dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu moverei o mundo. Por quê? Porque ela multiplica força. Então, nesse caso aqui, ó, momento resultante. Só que, como a gente sabe aqui, ó, a Terra, que o mundo estaria fazendo o peso aqui para baixo. O homem está fazendo peso aqui para baixo também, né? Então, o que acontece na alavanca? Um movimento para um lado, um movimento para o outro tende ao equilíbrio. Então, eu posso igualar, em vez de fazer um menos o outro, depois passa para o outro lado, eu posso simplesmente igualar força vezes braço dos dois lados. Porque no caso das alavancas, eu vou ter só esse par de forças. Então, aqui, ó, ponto fixo, a força resistente e aqui a força potente. Então, os tipos de alavanca. A gente tem 3 tipos de alavanca. Sempre a palavra ela vai ser interfixa, interpotente ou interresistente. A palavrinha inter quer dizer no meio. Se ela é interfixa, quer dizer o ponto fixo é o que está no meio. Então, no caso, aquela alavanca que eu falei, aqui ó, o ponto fixo está no meio, força resistente, força potente. Os alicates, as tesouras, as turquês da vida são tudo aqui ó, o ponto fixo, o ponto de rotação está no centro. Então, ele é uma alavanca interfixa. A gente chama também a alavanca interfixa de alavanca de equilíbrio. Então, aqui ó, você pode ver, por exemplo, no alicate, o corte vai estar mais próximo do ponto de rotação aqui. Só para segurar está mais para cá. Por quê? Porque eu preciso de mais força para cortar do que para segurar.
a interpotente, o ponto de potência, a aplicação da potência, está no centro, entre o ponto fixo e o ponto da força resistente. É o caso da vassoura, né? O que gira aqui? O ponto fixo é a ponta de cima da vassoura, né? Aqui a gente está segurando, e aqui vai fazendo a força e a resistência aqui tá no lixo que a dona de casa está levando. Então, a vassoura, por exemplo, é um tipo de alavanca interpotente. E a gente tem a alavanca interresistente, por exemplo, o abridor de lata ou abridor de garrafa, eles funcionam como uma interresistência. A resistência está no meio, o ponto de rotação é na ponta, em cima aqui, e a gente, quanto mais longe fizer no cabo a força, menos força a gente vai fazer. O carrinho de mão também, não sei se está dando para ver as figuras, foi muito atrapalhado a confecção desse vídeo dessa vez, muito apressado, né? Então, aqui, ó, quanto mais longe o homem segurar o carrinho de pedreiro lá, menor a força que ele vai fazer, maior a carga que ele vai poder colocar no bojo do carrinho. E o ponto fixo aqui, ó, nas rodinhas. O quebra-nozes também é um tipo de alavanca interresistente. Então, vamos corrigir os exercícios da semana 2, né? Então, o primeiro exercício fala que o centro de gravidade de um corpo é o ponto em que o peso total do corpo se concentra. Considere uma porca de metal, então vamos pôr uma porca de metal aqui, ó, nossa porca, e onde que está o centro de gravidade dela? Se você pegar, ela é maciça, então o centro de gravidade vai ser no centro do furo, é o caso do pássaro equilibrista, tá? Então, na questão 2, vai falar sobre o piano, né? Sobre Chiquinha Gonzaga, que era uma regente de orquestra brasileira, e sobre o piano. E o piano, essa coisa de ser instrumento de corda ou se é de percussão, e ele fala que ele é de percussão porque ele age como martelo. Então, ele fala que da intensidade aqui, se eu aplicar intensidade de 2 newtons, então ele dá as distâncias, e se eu aplicar a intensidade de 2 newtons aqui, ele quer saber a força que é feita aqui. Bom, eu não preciso passar esses centímetros para metro, e eu posso simplesmente multiplicar. 2 vezes 21 vai ser igual a F vezes 14. Então, eu passando aí o 14 para o lado de lá dividindo, não sou boba nem nada, passei primeiro, dá para simplificar por 7, fica 3 vezes 2 sobre 2, que eu acho então que a força é 3 newtons, alternativa C. Na questão 3, ele vai falar que ao suspender um dos lados de um piano, a força necessária é de 800 newtons. Então, essa força aqui equivale a 800, essa força aqui 800 newtons. Utilizando uma alavanca de ferro de massa desprezível, uma pessoa poderia executar essa força. Então, ele pergunta na letra A, qual o tipo de alavanca usada pela pessoa? Então, aqui, ó, o que está no centro? A pessoa vai fazer força aqui na extremidade da barra, na outra extremidade da barra está o piano, e ele põe o quê? Um ponto de apoio no centro, um ponto fixo. Então, essa alavanca é o que a gente chama de alavanca interfixa. Suponha que a pessoa tenha usado um apoio a 40 centímetros dos pés do piano. Então, vamos pôr os 800 newton aqui, e ele está a 40 centímetros do pé do piano. Qual o valor da força aplicada do outro lado da alavanca a 1,30 m de distância do apoio? Então, eu tenho aqui, ó, 800 vezes 40 vai ser, que eu já passo para 0,4 metros, porque aqui está em metros, né? E eu quero saber o valor da força que se tem que fazer na extremidade. Então, a força vezes 1,30 vai ser igual a 800 vezes 0,4. Resolvendo isso daí, eu vou ter 320 dividido por 1,3, eu vou achar 246
0,15 newtons. Ainda como letra C, ele pergunta se a distância fosse maior, com 1,60 m. Então, é só fazer a mesma conta aqui, trocando 1,3 por 1,6. E aí, eu vou ter 320 dividido por 1,6, eu vou achar que a nova força é 200 newtons. Na 4, ele fala aí, querendo se arrancar um prego com um martelo, conforme mostra a figura, qual das forças indicadas, todas elas de mesma intensidade, será mais eficiente? Bom, eu sei que a força tem que ser vertical ao plano de rotação aqui, ao eixo. Então, ou a A ou a C. Só que, se eu aplicar a força A, o que vai acontecer? Ele vai sair, ele pode sair aqui, ele pode fazer esse movimento aqui, sair do prego e não extrair o prego. Então, tem que ser aqui, a força C, ele vai vir nesse sentido aqui, à medida que ele vai puxar, isso aqui vai virar e ele vai arrancar o prego. Então, alternativa C. Na 5, ele fala que uma pessoa, ao mover a areia com auxílio de uma pá, mantém a mão próxima ao corpo em uma posição fixa. Então, essa mão aqui é o ponto fixo, como mostrado na figura, ao lado. Então, aqui, ó, eu tenho aqui a força resistente e o que faz a força mesmo é o outro braço, a outra mão. Então, indique o tipo de alavanca usada nesse sistema. Quem que está no meio? Quem está no meio é quem está fazendo a força. Então, é uma alavanca interpotente. Depois ele fala, supondo que as mãos da pessoa estejam distanciadas 50 centímetros da pá e a pá tenha 110 centímetros de comprimento, então comprimento da pá 110, qual a força que a pessoa precisa aplicar na pá para levantar 10 kg de areia? Bom, então nós sabemos que a força resistente aqui é o peso de 10 kg de areia. Então, 10 kg de areia vai pesar aproximadamente aí 100 newtons. 10 vezes 10 não dá aceleração da gravidade, então a gente considera 10. Não precisamos passar esses centímetros para metro, porque está tudo em centímetros. No exercício anterior a gente passou porque uma medida estava em centímetro, a outra em metro. Mas agora, então, a força resultante tem que ser zero. Então, a gente vai ter que aqui, ó, a força que ela faz vezes 50 tem que ser igual aos 100 vezes 110, que é as distâncias aí ao ponto de apoio. Então, eu passando esses 50 dividindo, eu vou simplificar aqui 100 com 50, vou achar 2, vai ficar 2 vezes 110, eu acho que a força é 220 newtons. A última questão, uma questão do Enem de 2015, fala que em um experimento, um professor levou para a sala de aula um saco de arroz, um pedaço de madeira triangular e uma barra de ferro cilíndrica e homogênea. Ele propôs que fizessem a medição da massa da barra. Então, a gente já tem aqui o que a gente quer procurar, que é a massa da barra. Utilizando esses objetos, para isso, os alunos fizeram a marcação da barra, dividiram a barra aqui em 8 partes iguais e, em seguida, apoiaram-na sobre a base triangular com um saco de arroz pendurado em uma de suas extremidades até atingir a situação de equilíbrio. Então, olha aqui, a situação de equilíbrio foi quando ele estava 3 unidades aqui de medição. O peso da barra, ela vai estar no meio. Então, o peso, a gente pode considerar a massa da barra, porque é a mesma gravidade, eu tenho massa e massa. Então, há 4 unidades. Então, aqui, ó, o arroz está a 3 e o peso a 1. Então, eu posso considerar tranquilo isso, massa no lugar de peso. E o momento resultante vai ser o quê? Para o momento ser resultante ser igual a 0, eu vou ter que a massa vezes 1 é igual a 3, que é a distância aqui, vezes o 5. Então, eu acho que a massa dessa barra de ferro é 15 kg. Então, é isso. Com isso, a gente conclui a segunda semana do volume 5 do PET de primeiro ano de ensino médio. Até a semana que vem.